Olá, pessoal! Na aula de hoje nós vamos falar sobre jurisdição voluntária. Vamos logo após a vinheta. A jurisdição voluntária é estabelecida pela doutrina majoritária como um procedimento da qual o juiz irá fiscalizar ou integrar manifestações de vontade. Então, chegam aqui os interessados pleiteando que determinada manifestação seja cobertada pela legalidade, suplicam ao juiz a tutela jurisdicional a fim de que ele, fiscalizando ou integrando, possa proferir uma decisão no sentido que elas aguardam. Então, sintetizando, na jurisdição voluntária, nós não temos atividade substitutiva. Para a doutrina dominante, aqui por todos, Ada Pellegrini Grinover, Cândido Rangel Dinamarca, Humberto Teodoro Júnior, veja, para estes gigantes do processo civil, no exercício da jurisdição voluntária, o juiz age apenas como um fiscal, ou então como alguém que integra a vontade dos interessados. Para eles, nem chamamos as partes de partes, não. Nós chamamos elas apenas de interessados que batem nas portas do judiciário a fim de que algum desejo, alguma vontade seja, por fim, convalidada pela tutela jurisdicional. Assim sendo, meus caros, o conflito de interesses ele não está presente na jurisdição voluntária, pois se o juiz não age substituindo a vontade das partes, logo há a prevalência do interesse das partes. Pensem vocês aqui no procedimento de notificação judicial. Imagine uma dívida que vence, o devedor não paga, o sujeito, o credor, ingressa com o pedido para que haja uma notificação judicial. O oficial de justiça se dirigirá até o domicílio do devedor e entregará a ele a notificação, advertindo do vencimento e do não cumprimento desta prestação. Então, a notificação judicial, assim como vários outros exemplos que aqui ainda darei, é um exemplo puro de jurisdição voluntária. Resolveu alguma coisa o juiz? Não. O juiz decidiu algo? Pelo contrário, ele apenas serviu como alguém que está convalidando os interesses do credor, neste caso concreto. Uma das grandes características da jurisdição voluntária é que o juiz, como ele não substituirá a vontade das partes, ele apenas integrará aquela vontade manifesta por elas, veja, o juiz ele está isento, ele poderá deixar de observar a estrita legalidade. E o parágrafo único do artigo 723 do Código de Processo Civil bem ilustra esta possibilidade. Eu vou fazer a leitura com vocês. O juiz não é obrigado a observar o critério da legalidade estrita, podendo adotar em cada caso a solução que considerar mais conveniente e oportuna. Falar em conveniência e oportunidade é falar em discricionariedade. Se a medida pleiteada pela parte ela vai ser efetivada pelo juiz, é necessário que o juiz faça um juízo de valor da necessidade daquilo ali, da conveniência, da oportunidade da prática daquele ato. Vamos imaginar aqui um procedimento que busca a interdição de alguém que está em coma. O curador, o futuro curador, ingressa então com esta ação pedindo a curatela de alguém que está incapacitado para a prática dos atos da vida civil. O diploma processual impõe que haja um interrogatório dessa pessoa que está sendo interditada. Se o juiz fosse atentar para a estrita legalidade, ele deveria, portanto, necessariamente promover o interrogatório dessa pessoa. No entanto, pessoal, que sentido faz interrogar alguém que está em coma? Será que vai haver alguma resposta? Obviamente que não. Então perceba que o interrogatório da pessoa que está em coma em um requerimento de interdição é uma medida completamente inconveniente, inoportuna. Pode então o juiz afastar esta imposição legal, ele poderá afastar e de plano fazer a interdição desta pessoa nomeando um curador. Isso também nós temos no procedimento da guarda compartilhada, na alteração do nome da pessoa no registro civil. São hipóteses em que o juiz irá verificar qual a melhor forma de se alcançar aquela medida pleiteada pelo interessado. E o procedimento de jurisdição voluntária, ele se inicia com o ajuizamento de uma petição inicial. É feita então a petição inicial, ela é protocolizada por um interessado, pelo membro do Ministério Público, ou até mesmo pela Defensoria Pública. Posteriormente, haverá a identificação da providência desejada.
e o juiz dará um prazo de 15 dias para que os interessados se manifestem. A Fazenda Pública, a depender do caso, bem como um membro do Ministério Público, poderá e serão ouvidos a depender do caso. E, por fim, o juiz profere uma decisão. Inúmeros são os exemplos de jurisdição voluntária. Tudo aquilo que não depende de uma manifesta decisão do juiz no intuito de substituir o interesse das partes, em que o juiz apenas servirá como um fiscal, um integrador desta vontade desses interessados, é procedimento de jurisdição voluntária. Então você tem como exemplo a notificação judicial, você tem ainda como exemplo a subrogação, você tem a alienação, o sujeito que colocar à venda algo, leva até o conhecimento do judiciário, ele publica editais, veja, situação completamente normal. Teremos ainda a alienação, arrendamento, oneração de bens de crianças ou adolescentes, órfãos e interditos, a alienação, locação, administração da coisa comum, alienação de quinhão em coisa comum, extinção de usufruto, quando não decorrer da morte do usufrutuário, a expedição de alvará judicial, entre outras medidas que o próprio Código de Processo Civil estabelece. Também teremos aí, meus caros, a título de ilustração, vamos continuar, a matéria está seguindo, a notificação, a interpelação, o protesto judicial, a alienação judicial, a homologação do divórcio, separação consensual, veja, a homologação de extinção consensual de união estável, alteração consensual do regime de bens do matrimônio, abertura de testamento e codicilo, arrecadação de bens da herança jacente, arrecadação de bens do ausente, arrecadação de coisas vagas e dentre tantos outros exemplos que são possíveis de trazer. Ficamos com estes aqui. Então, sintetizando tudo que foi dito até agora e que a doutrina dominante, a doutrina majoritária ensina, jurisdição voluntária não é jurisdição. Não há substitutividade por parte do juiz. É apenas a administração pública cuidando dos interesses privados, nada mais. Portanto, nós podemos trazer as seguintes características. Não há lide, não há substitutividade, não há parte, somente interessados. Só há requerimentos, não há ação e não há coisa julgada, mas uma mera preclusão. Porém, pessoal, eu preciso trazer para vocês a notícia da doutrina minoritária. E aqui por todos eu trago o professor Fred Dier Jr. Ele nos ensina que estas características que motivam a doutrina majoritária a dizer que a jurisdição voluntária não é exercício de jurisdição, é um pouco enganada esta conclusão. E ele nos ensina por quê? Porque não é porque a jurisdição voluntária não tem uma lide que nunca haverá. Lembrando que a lide, ao conceito clássico de Carnelucci, é o conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida. Pense você numa interdição. Não é porque você está ajuizando uma interdição que ela não terá eventuais problemas. Negativo. Não haverá eventual litígio. Negativo. Pode ser que a pessoa que é o alvo dessa interdição, ela está com a sua consciência não tanto prejudicada e não quer ser interditada, aí nós não teremos uma lide, nós não teremos pelo juiz um exercício de jurisdição. Vamos imaginar em outro exemplo, uma coisa comum, onde você tem um condomínio, duas pessoas são donas, são titulares, possuem o domínio de uma coisa, por isso condomínio, codomínio. Veja, se um quer vender e coloca alienação, leva alienação forçada, o outro não quer vender, não haverá litígio? Quem disse que não vai ter litígio aqui neste caso? Então veja que não é porque em regra não tem lide, não é porque em regra não tem lide que nunca haverá. Não, é o caso concreto quem vai dizer. Logo, é impossível dizer que na jurisdição voluntária nunca se terá lide. Pode ter lide sim, pode ter atividade substitutiva, pode o juiz exercitar jurisdição. Outra peculiaridade que o Fred nos traz, meus caros, é que esta decisão ela só pode ser proferida pelo juiz. Veja, há necessidade da fiscalização estatal. E ainda, vamos pensar aqui quando numa ação de emancipação nós temos um conflito entre o pai, os pais e o menor. Neste caso, o juiz terá que resolver. Nós não teremos também um litígio? Há a necessidade. Não é voluntária, porque se tem a necessidade, todos aqueles exemplos que eu dei, alguns são voluntários sim, porém outros, como nesse caso da emancipação, como no caso da interdição, como no caso da alienação forçada. Veja, a necessidade é obrigatória à jurisdição. Então por que chamar de jurisdição voluntária
algo que, em várias hipóteses, é obrigatório. A intervenção jurisdicional é necessária, senão não se resolve aquela celeuma. E por fim, percebam que esta decisão judicial ela é inevitável. Ela é inevitável. Uma vez que o juiz é chamado a resolver exercendo a jurisdição, ora, ele substitui a vontade das partes e impõe a vontade do ordenamento jurídico. Ainda como uma nota qualificadora da jurisdição como jurisdição contenciosa e não voluntária, é que estas decisões proferidas pelo juiz são decisões insuscetíveis de controle externo. Elas não são controladas por absolutamente nenhum órgão. E ainda há um processo. Mesmo que ele seja administrativo, há um processo, porque ele é instalado em contraditório, o juiz ele tem que abrir o contraditório. Ainda que nós estejamos diante de uma situação que se regencia um interesse privado, o juiz deve agir com imparcialidade. Então veja, há processo, há ação, assim há partes e não interessado. Logo, nós falaremos em coisa julgada. São decisões que estão aptas à formação da coisa julgada. A título de exemplo, só para que você perceba que há coisa julgada sim, pense no divórcio consensual. Ora, se o juiz dá uma sentença homologando o divórcio consensual, posteriormente as partes se arrependem, elas rasgam aquela decisão, não serve para nada e restituem o estado de casado? Será necessário elas casarem novamente porque existe uma decisão judicial que fez coisa julgada, que colocou elas agora no estado de divorciadas. Se elas querem alterar esse estado, elas deverão promover um novo ato. É isso, meus caros. Espero que tenham compreendido o Instituto da Jurisdição Voluntária e nós nos veremos na próxima aula. Não esqueça de deixar o seu like, fazer o seu comentário, se inscrever no canal, ativar as notificações. Até breve, nos veremos na próxima aula.